Oi pessoal, aqui é a professora Silvia e como prometido, nós estamos aqui para tentar explicar as atividades que estamos mandando para vocês. Bom, no dia 31 de agosto tem a atividade de ciências. O que é para fazer nessa atividade, professor? Tá vendo que aqui que a professora fez duas colunas, uma da esquerda e uma da direita. Então, eu pedi, de acordo com os conteúdos já estudados, leia com atenção as opções e relacione a primeira coluna com a segunda. Então, vocês vão ler as palavras que estão nas letrinhas, que são caninos, digestão, anorexia, bulimia, músculos, estômago e os intestinos, incisivos, recursos não renováveis, água, encéfalo, coração, fases da lua, recursos renováveis, alimentos e pré-molares e molares. E depois vão ler todas as frases das colunas da direita. Vai ver que, por exemplo, uma coisa bem fácil aqui, na segunda linha, a frase são seus estados físicos, o gasoso, sólido e líquido. Qual que é dessas opções da esquerda que cabe nessa descrição aqui? Será que é canino? Será que é digestão? Anorexia? Bulimia? Músculo? Estômago? Incisivo? Recursos não renováveis? Água? Peraí. Água? A água tem o estado físico, gasoso, sólido e líquido. Então, combina. Água são os seus estados físicos, gasoso, sólido e líquido. Então, beleza, achamos um. Então, tá vendo que a letra da água é a letra I? Então, vocês vão colocar letra I nesta frase. E assim por diante, vocês vão ler um por um e vão colocar, tá bom? A dica é que quando vocês colocarem uma letra, risquem para não se confundir. Lembrando que todas essas frases foram retiradas do livro de ciências, das unidades que falam sobre recursos renováveis e não renováveis, tá? Água, alimentação e digestão. Qualquer coisa, tentem ler novamente essas unidades para descobrir quando, aonde que se encaixa essas palavras, tá bom? Então, boa sorte e vamos na explicação de língua portuguesa. Vamos respirar fundo, né? Que língua portuguesa tá ficando um pouquinho mais complexo. Antigamente, vocês estudavam somente as palavras, né? Estudava a sílaba, estudava a letrinha, como se lê, como se escreve. Agora, no quinto ano, nós estamos começando a falar sobre a tal da gramática. E nós estamos falando sobre o substantivo. Na verdade, vocês já viram essa matéria nos anos anteriores, lá pelo terceiro ou quarto ano. E espero que tenha visto, tá bom? O que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nomes aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações. Por exemplo, homem, Pedro, Brasil, animal e outros mais, tá? Os substantivos se dividem em várias classificações.
Na verdade, são 9 tipos de substantivos. Nós vamos falar hoje somente de duas. São os substantivos concretos e substantivos abstratos. Mas, professora, o que é substantivo concreto e substantivo abstrato? Eu coloquei aqui uma explicaçãozinha aqui para ver se vocês entendem. Substantivos concretos são as palavras que designam seres reais, tudo que existe, seres existentes que possam gerar uma imagem concreta, podendo ser imaginários como anjo, fada, bruxa, ou reais, casa, cadeira, animais, tá bom? Substantivos abstratos são palavras que não existem por si mesmas, como sentimentos, qualidades e ações. Só existem nas pessoas e nas coisas e nos animais. Por exemplo, qualidades como beleza, bondade e honestidade. Sentimentos, amor, alegria e tristeza. Ações como corrida, encontro, viagem. E estados, vida, riqueza e velhice. Ali embaixo tem um exemplo. Tina é uma boa menina. Boa é uma qualidade. A mãe de Zero é amorosa. Uma amorosa está errado ali. É com S, tá? Amorosa é sentimento. Hércules tem muita força. Força é qualidade, tá? Então, o que eu quero com o exercício embaixo? Tá? Assinale com um X a coluna correta. Eu tenho palavras sublinhadas. Lembra, sublinhada é aquela que tem um risco embaixo. E nós temos duas colunas, do substantivo abstrato e do substantivo concreto. Então, nós vamos analisar. Ana é calma. A palavra calma é abstrato ou concreto? Lembre-se da explicação aqui em cima. Alex tem muita força. É abstrato ou concreto? E aí vocês vão marcar um X. A menina abriu a porta. Porta, abstrato ou concreto? E assim por diante, até a letra L. Tá bom? Depois, no número 2, eu pedi para formar frases contendo substantivos abstratos, observando as etiquetas abaixo. Então, eu coloquei aqui, qualidade. Eu quero um substantivo abstrato de qualidade. Olha aqui em cima, nós temos alguns exemplos de substantivos abstratos de qualidade. Então, vocês vão fazer uma frase de 5º ano, pelo amor de Deus. Eu não quero frase de 1º ano, quero uma frase de 5º ano. Bem caprichada, letra legível. Tá bom? Se a professora não conseguir ler, a professora não pode dar nota, tá? Depois eu pedi também outra frase com substantivo abstrato de sentimento. Expresse sentimento. Olha aqui em cima. Substantivo abstrato de sentimentos. Vocês vão fazer outra frase muito boa. Beleza? Português acabou. Agora vamos aqui na matemática. Lembra que na aula passada eu pedi para vocês somente colocarem os números nos quadradinhos corretamente? Nós estávamos treinando para colocar vírgula embaixo de vírgula
Nós estamos trabalhando agora com números decimais, tá? E o que nós vamos fazer aqui na adição e subtração de números decimais? Coloca vírgula embaixo de vírgula. A adição e subtração com números decimais é diferente de números inteiros, tá? Antigamente a gente falava, a professora falava, coloca a unidade embaixo de unidade. Muito bem. Ainda a gente vai colocar unidade embaixo de unidade. Só que tem que tomar cuidado que tem a vírgula. Lembrando, tem gente que está confundindo. Vírgula é diferente que ponto, tá? A vírgula demonstra que tem números decimais vindo à direita. Ponto é para separar milhão, mil, bilhões, tá? Então tem muita diferença, faz muita diferença você ter um ponto na sua conta bancária ou ter uma vírgula na sua conta bancária, tá? Então presta atenção. Muito bem, é diferente. O que aqui e na coluna da esquerda está falando? É uma explicação de como se faz as contas de adição e subtração. Nesse exemplo, a professora só colocou de adição, mas se fosse de subtração, ia fazer continha de menos do mesmo jeito. O que importa? Primeira coisa aqui, colocar, né, observar os números e colocar vírgula embaixo de vírgula. Colocou vírgula embaixo de vírgula, é só fazer a continha. Acontece que, por exemplo, na letra B, nós temos um número aqui. O primeiro número é 1, tem a vírgula, tem o algarismo 7 e tem o algarismo 2. Mais o outro número tem o 0, a vírgula, o algarismo 8, o algarismo 4 e o algarismo 3. Tá vendo que ele tem 3 casas decimais, o de baixo? E o de cima só tinha 2 casas decimais. O que nós temos que fazer? Colocar o 0, tá? Preencher a casa decimal que está faltando. Por que tem que colocar o 0, professora? A gente não pode deixar desse jeito? Até que pode, mas como vocês estão começando a fazer as continhas, pode ocorrer que vocês fiquem confusos, tá? Então, faltou número aqui, põe 0. Por quê, professora? Todos esses lugares que não tem, estão vazios, na verdade, existe um 0. Agora nós vamos começar a falar sobre a aula de matemática. Agora vamos falar sobre a aula de matemática. A professora colocou 2 colunas também. Na esquerda, a professora colocou uma explicação e na direita um exercício, tá? O que importa na adição e subtração com números decimais? Colocar a vírgula embaixo da vírgula, tá? Então, nós vamos observar o número da continha e
alinhar vírgula embaixo de vírgula, tá? E fazer a continha normalmente. Quando o número da continha não tem todas as casas decimais, como a letra B, tá vendo? O número de baixo tem 1, 2, 3 casas decimais. Está na casa do milésimo. E o de cima só tinha até a casa do centésimo. Então, o que nós precisamos fazer? Igualar as casas decimais. Todos os números têm que ter o mesmo número de casas decimais, o mesmo tanto de casas decimais. Então, se o de baixo tem 3 algarismos depois da vírgula, o de cima também precisa ter 3 algarismos no seu número, tá? E como que a gente faz isso? Colocando o zero, tá? E faz a mesma coisa, subtrai ou adiciona, dependendo da conta. Aqui é só de adição, tá bom? E nós temos outros exemplos de como montar uma continha na letra C e na letra D. À direita, nós temos o exercício. A professora colocou mais ou menos o mesmo estilo de continha que tinha à esquerda. E, para facilitar a vida de vocês, deixou uns quadradinhos para que vocês coloquem abaixo de vírgula. Onde está a vírgula, quantas decimais tem depois da vírgula, e comece a montar a continha. Preste atenção na B, né? Principalmente. E na D, tá? Lembrando que, ó, na D tem o número 2 somente. Professor, onde que está a vírgula desse número 2? O 2 é inteiro. Então, a vírgula está à direita do 2, tá? Qualquer coisa, me liguem no WhatsApp, né? Mande mensagem e pergunte. E, por último, no número 2, 3 e 4 são situações problemas, tá? Prestem atenção se o número vai aumentar, se o número vai diminuir. E vocês podem perceber que a professora, para tentar facilitar a vida de vocês, fez uns risquinhos aqui à direita da pergunta. Então, onde tem o risquinho, para fazer a conta. Do lado esquerdo, responder, tá bom? Então, é só isso. Qualquer coisa, me mande mensagem, peça para os seus pais permitirem que vocês mandem mensagem para mim, tá? Manda áudio. Eu só não respondo a ligação para ninguém. Tá bom? Beijo. Mas eu sempre respondo o WhatsApp, tá? Tchau.